Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, é uma alegria poder estar com você para refletirmos um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a Deus através das páginas sagradas. Vou ler para você dois textos, o primeiro no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti." O segundo texto está no capítulo 6 do mesmo livro do profeta Oséias, versículo 3. "Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra." No primeiro texto, você vê Deus dizendo que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. No segundo texto, você vê toda a humanidade sendo convidada a conhecer e ir além, prosseguir em conhecer o Senhor. Tiago, escrevendo na sua carta no capítulo 4, versículo 6, a parte B, também até o versículo 8, a parte B, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sabedoria aos humildes. "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós." Essa é uma necessidade universal: conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. E para que a pessoa possa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa se aproximar de Deus, precisa se chegar a Deus, para que Deus também se aproxime da pessoa, tendo em vista essa disposição de recebê-lo, de conhecê-lo, e a pessoa ser abençoada por Deus. Além aí da necessidade de a pessoa ter um conceito intelectual a respeito da pessoa de Deus, com base nas Escrituras, a pessoa ter ciência das suas características, da sua pessoalidade, o ideal é que cada pessoa tenha um conhecimento experimental do poderoso Criador do Universo, ter aí um profundo e um sincero relacionamento com Ele. Somente aí, através desse conhecimento experimental de Deus, é que a pessoa ela vai ter condições de explicar a existência de Deus, de justificar a existência de Deus aí de uma maneira prática, indo além das questões teóricas, indo além do conhecimento intelectual, indo além da ciência. Você experimentar Deus na sua vida de uma maneira literal. E isso pode acontecer por meio da revelação de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, como também através da sua palavra. É interessante você notar que Deus ele tem prazer de se revelar à humanidade. Desde os primórdios da história da humanidade, quando você começa a ler as Escrituras, no início Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden, conversava pessoalmente com eles, e esse relacionamento de Deus com Adão e Eva proporcionava a Adão e Eva se relacionar através do conhecimento que eles iam tendo cada dia mais a respeito de Deus. A Bíblia diz que pela viração do dia, Deus visitava Adão no Jardim do Éden. No finalzinho da tarde, onde é um período de um vento bem brando, bem fresco, Deus se dava a conhecer, Deus se revelava a Adão no Jardim do Éden. Da mesma maneira, através da sua revelação especial, ele se manifestou ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus Pai, e também Deus se revela através da sua palavra. O termo revelar, no grego, ele significa trazer à luz o que está oculto, trazer à luz o que ainda é misterioso. E esse trabalho ele foi realizado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas não tinham conhecimento de Deus, e através da pessoa de Jesus Cristo, aquilo que estava oculto foi revelado. O que era apenas mistério foi conhecido.
Jesus ele colocou diante dos olhos de toda a humanidade as evidências do caráter de Deus. E isto ele fez de uma forma tão clara que ele pôde chegar aí a dizer com toda a propriedade no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8: quem me vê a mim, vê o Pai. Um Deus autoexistente, eterno, perfeito, infinito, sendo aí a origem e a razão da sua própria existência e de tudo o que foi criado por ele. Conhecer a Deus de fato, somente você experimentando Deus na sua vida. Mas como é que a pessoa pode experimentá-lo? Se a pessoa deixar de tomar tempo para analisar a respeito da pessoa de Deus através das páginas sagradas, como é que a pessoa vai experimentar Deus na sua vida se ela deixar de se aproximar de Deus? A Bíblia, ela é infalível, não contém nenhum tipo de erro. As verdades contidas nas Escrituras Sagradas são inegociáveis. É a Bíblia Sagrada que revela todo o conselho de Deus para a humanidade. A Bíblia, ela é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Ela é a água que lava, que purifica o mais vil pecador e o condiciona a estar na presença de Deus, se apresentar diante de Deus, conhecer a Deus e experimentar Deus na sua vida. As Escrituras, elas apresentam três pessoas distintas, designadas aí como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É provável que alguém tenha aí dificuldade de compreender a doutrina da Trindade, que compõe aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas no que diz respeito apenas a ministérios, mas que têm um só caráter. Há uma harmonia tão perfeita que essa Trindade se constitui um único Deus e não três deuses. A melhor alternativa para você conhecer a Trindade, para você conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é você estar em sintonia, em contato direto com as Escrituras. Mateus capítulo 3, versículo 17, o Pai ele testifica do Filho por meio aí de uma voz. Quando Jesus estava sendo batizado, quando ele sai das águas, uma voz brada desde os céus dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, agora é o Filho que testifica do Pai, dizendo: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o Filho agora ele testifica do Espírito Santo, dizendo que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, esse estaria ensinando todas as coisas e fazendo os discípulos de Jesus lembrar de tudo quanto Jesus lhes tinha dito. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, deixa evidente que a missão do Espírito Santo é testificar do Filho. E esse ato de testificar do Filho, ele faz no coração de cada pessoa. E também ele testifica do Filho quando ele intercede pelos servos do Senhor nos momentos de oração com gemidos inexprimíveis. De acordo com a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12, antes de a pessoa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vive sem Deus no mundo. Mas a partir do momento aí da sua conversão, a pessoa ela inicia um processo de conhecimento de Deus de maneira experimental, saindo aí da teoria e passando para o campo prático. Mas a compreensão que o cristão pode ter de Deus, o Todo-Poderoso, só pode vir aí da sua revelação de si mesmo. E isso, como eu já disse, ocorre através das Escrituras Sagradas. Cada pessoa precisa prosseguir conhecendo a Deus através aí das suas qualidades. Deus ele tem muitas qualidades. E é através dessas qualidades que ele se identifica aos homens e ao mesmo tempo ele se torna diferente de todos os outros seres espirituais, justamente por causa das suas qualidades. Deus mesmo se revela, ele mesmo se faz conhecido ao proclamar o seu nome, dizendo: eu sou o que sou, eu sou
o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus, ele sempre quis ser conhecido através dos seus feitos. Deus sempre quis se revelar aí ao fazer com que as pessoas conhecessem o seu nome, para que ele pudesse, através da revelação dos seus nomes ou do seu nome, ele revelar também as suas qualidades. O nome de Deus, ao ser apresentado nas Escrituras, revela aí um ser com um poder criativo dinâmico e total. Como você vê no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O vocábulo Deus, com outras combinações como Altíssimo, Suficiente, Eterno, Conosco, revela aí as qualidades do Senhor e mostra a sua forma de agir entre as pessoas, de se relacionar com o ser humano, de ajudar o ser humano e de oferecer salvação e salvar aqueles que aceitarem o seu plano de salvação. O termo Senhor apresenta Deus como governador, como dominador, aquele que exige serviço e também lealdade do seu povo. O termo Pai mostra Deus como criador de todas as coisas, como também criador do ser humano. E todas as coisas que foram criadas e também o ser humano estão debaixo de seus cuidados e debaixo da sua proteção. Conhecendo Deus através do seu caráter, você pode se aprofundar na sua experiência pessoal com Deus, porque você vai conhecer os atributos naturais de Deus. Ou seja, aquilo que Deus é, você passa a experimentar na sua vida ao se relacionar de maneira profunda e de maneira sincera com Ele. Ao estudarmos sobre o que Deus é em si mesmo e em relação também ao universo, em relação aos seres criados, você pode descobrir que existem aspectos que só Deus possui, pois não são encontrados em nenhum outro ser no universo. Deus, ele é soberano. Ele é maioral, ele é supremo, é aquele que está no comando de tudo. Em nenhum momento ele perde o controle de alguma situação. E isto é muito encorajador quando você olha para um Deus que você serve e que é soberano sobre todas as coisas. Pois Deus estando no controle de tudo, os seus planos podem de fato serem realizados de maneira plena e inquestionável. Ninguém vai se levantar para questionar o que Deus está fazendo ou o que Deus queira fazer. O salmista, no Salmo de número 103, verso 19, ele diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Outra característica natural de Deus é que ele é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Não tendo princípio e nem fim, Deus ultrapassa todos os limites, todas as barreiras do tempo. Por isso, Deus vê a realidade de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente da perspectiva que o ser humano vê. Sendo ele eterno, o passado e o futuro é visto por Deus de um modo tão claro como ele vê o presente. Dessa forma, ele sabe o que é melhor para a vida de cada pessoa e todo ser humano pode confiar nele 100%. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6, ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então ele é eterno de geração a geração. Deus, ele não tem princípio e ele não tem fim. Outra característica natural de Deus, e que se você passar a conhecê-lo, você vai poder experimentar na sua vida esse atributo natural de Deus, é que ele é onisciente. Deus, ele possui o conhecimento de tudo o que existe, e ele possui discernimento infinito, de uma maneira universal e de uma maneira completa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar.
Nada pega Deus de surpresa ou desprevenido. Suas estratégias são infalíveis e invencíveis. Ele tem o conhecimento de tudo antes e de tudo depois da conversão de uma pessoa. Mesmo assim, conhecendo as coisas antes da pessoa se converter, ele perdoa o pecador, ele perdoa os erros do ser humano e aceita e acolhe o ser humano na sua família. Outra característica natural de Deus é que ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, no tempo e no espaço. Não há um lugar no universo, não há um lugar em qualquer galáxia, não há um lugar que Deus não esteja presente. Ninguém pode se esconder da sua face, ninguém pode fugir da sua presença. Da mesma forma, você pode experimentar a presença do Senhor em todo o tempo na sua vida, para que você possa estar também apto a receber todas as bênçãos de Deus na sua vida de uma maneira real. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, ele diz: esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Outra característica natural de Deus, que você pode dizer que é um atributo natural de Deus, é que ele é onipotente. Ou seja, ele é detentor de todo o poder e de toda a autoridade. Esse poder, além de habilitar Deus a vencer qualquer batalha, se manifesta no Evangelho de Jesus Cristo para transformar e para salvar a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também o grego. Por sua onipotência, Deus ele preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência aos seus servos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Outra característica, outro atributo natural de Deus é que ele é imutável. Sua natureza e seus aspectos nunca mudam, como está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Ele sempre será bom, justo, verdadeiro, reto, amoroso e 100% fiel. É impossível que Deus faça algo errado ou que haja de alguma forma desonesta. Todas as características de Deus, elas também são inerentes a Jesus, o Deus Filho. Enquanto aí no seu ministério terreno, Jesus ele realizou a obra de Deus Pai, sendo, portanto, a revelação especial de Deus para a humanidade. Era o próprio Deus se manifestando entre os homens, como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, que diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A missão especial de Jesus foi a de revelar as características de Deus Pai à humanidade. O ato de se deixar ser pendurado no madeiro foi apenas uma estratégia divina para mostrar a profundidade do amor de Deus para com o ser humano. Enquanto as pessoas olhavam e viam um Deus vingativo que aparecia e falava por meio de raios, de trovões, de tremores na terra, de fogo descendo do céu, como é mostrado no Antigo Testamento, provocava medo nas pessoas e as pessoas ficavam com temor aí de serem fulminadas por Deus. Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele disse que Deus apareceu em forma de uma criança indefesa, com os bracinhos aí mexendo desordenadamente, apenas para se aproximar da humanidade, apenas para ser admirado, amado e tocado pela humanidade. Na verdade, Deus queria se deixar ser tocado pelos homens para poder salvá-los. O mais alto grau de condescendência divina ocorreu nesse fato. Jesus, Deus, se tornou 100% homem.
Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 11, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pode-se observar em todas as falas de Jesus que ele fez de tudo para revelar o Pai, para mostrar o Pai à humanidade de uma forma amorosa, de uma forma perfeita, de uma forma acessível. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 19, Jesus diz, se vós conhecesseis a mim, também conhecerias o Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Essa realidade é uma realidade triste que ainda hoje revela as características de muitas pessoas. Mesmo diante de todo o esforço em Deus se fazer conhecido à humanidade, muitas pessoas vivem como se Deus não existisse ou como se Deus não se importasse pelo ser humano, como se Deus não se importasse em livrar o ser humano das suas aflições. Outras pessoas, elas preferem se aprofundar em tantos outros conhecimentos seculares, científicos e até mesmo conhecimentos místicos, mas se recusam a conhecer Deus de maneira prática, profunda, realista. Tudo porque muitos da humanidade amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Você pode conhecer também a Deus através da atuação do Espírito Santo na terra. Jesus, ao falar aí com seus discípulos a respeito do Espírito Consolador, ele deixou claro a sua missão no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, a parte B, ele diz, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E no cumprimento aí da sua missão, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na medida em que a pessoa dá liberdade para a sua atuação, para a atuação do Espírito Santo no seu interior, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. No intuito aí de dar à pessoa os elementos suficientes para uma tomada de decisão sensata e sincera, em se humilhar e buscar o perdão divino. Na medida em que a pessoa deixa o Espírito Santo agir no seu coração, ele capacita a pessoa concedendo dons sobrenaturais, dons espirituais, uma capacidade especial vinda de Deus por meio do sacrifício de Jesus e liberado àqueles que servem ao Senhor para que a pessoa possa superar todas as situações aflitivas. Na medida que o Espírito Santo atua no interior do coração humano, ele capacita a pessoa a viver de acordo com a vontade de Deus, pois ele a conhece muito bem. E o Espírito Santo sabe que na medida em que a pessoa ela produz o seu fruto, ou o fruto do Espírito, revela às outras pessoas a característica do Deus Pai. Na medida em que o Espírito Santo ele atua no interior do coração humano, ele mostra ao ser humano o tamanho do interesse de Deus em se relacionar com a humanidade. O Espírito Santo ele intercede, ele interpreta as orações das pessoas diante de Deus no momento que a pessoa está orando e muitas vezes não sabe nem como orar como convém, não sabe nem pedir como convém. O Espírito Santo ajuda. Sabe por quê? Porque Deus tem interesse que você se relacione com Ele. No próximo vídeo da reflexão do culto da família Fama, eu estarei apresentando para você o plano de salvação de Deus para a humanidade. Você verá como foi perfeitamente elaborado e executado para proporcionar acesso à presença de Deus, para que a pessoa pudesse, o ser humano pudesse, mesmo nas suas limitações, nas suas falhas, conhecer a Deus, se relacionar com Deus, experimentar Deus de maneira prática. E se você conhecer o plano de salvação, que é o plano que te condiciona a permanecer fiel até o fim, você terá a garantia da felicidade eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo.